Quer transformar seu tempo online em dinheiro de verdade? Descubra como milhares de pessoas estão faturando na internet, começando do zero. Não perca tempo. O segredo está no primeiro comentário fixado. Ok. O que eu publiquei está na mídia. Toma esse cuidado, né? Claro. Pra não atrapalhar nada, ainda mais caso que está sendo investigado. Não, e se você cita assim, o Luciano é suspeito de fazer tal coisa, e aí tem um vídeo de eu fazendo tal coisa lá, um crime. Aí as pessoas vão ficar falando, por que suspeito? Ele tá fazendo no desse vídeo. jeito mesmo. Aí você fala, mas é que enquanto o juiz não bateu o martelo, tem que falar suspeito, senão você se ferra. Exatamente. Senão os caras te processam. Aí fala que a gente tá passando pano. Isso Não, pelo amor acontece, de isso Deus. acontece mesmo. Meu Deus. Mas as pessoas têm muita imaginação. E sempre vai ter uma pessoa que vai se ofender com alguma coisa na Sempre. internet. Sempre, sempre. Ai, você não pode 7 além é todo dia. Eu printo tantas pessoas me chamando de você tá inventando, você tá alcoolizado, ou a pessoa tava. Eu vou printando pra fazer um vídeo no fim do ano de haters. Ai, muito bom, Melhor coisa, muito melhor bom. coisa. Agora, só pra fechar, eu queria que você contasse pra gente a família que foi filmada em Sete Além. Como que é essa do VHS? Ah, não, essa daí ela é. Na verdade, ela foi filmada nessa dimensão, só que eles estavam em Sete Além, não é isso? Essa daí eu vou deixar você concluir. Essa conclusão é boa. Não, não dá pra saber. Tá. Uma moça que trabalha com TI que me mandou, Tecnologia da Será que fui Informação. eu? Já trabalhei com TI. Ah, é? Pô, bacana. Eu trabalhei em várias consultorias de TI também, assim, praticamente em todas grandes aqui de São Paulo. Eu também trabalhei em várias aqui de São Paulo, várias. E agora eu pus o meu maior pra trabalhar nisso aí também. Ela era novinha, mocinha, e ela bem criança, na verdade, 10 anos, um pouco menos. E o pai dela trabalhava viajando no país inteiro. Então o pai dela mudava de casa e tinha que levar a família. Então era 2, 3 vezes por ano, mudava de casa. Então ela nunca se fixava. Isso é anos 80, então hoje em dia já é meio complicado isso. Hoje em dia meio que pegam no pé da pessoa, porque a criança tem que ficar constante ali numa escola. Tem que seguir uma rotina, né? Mas naquela época não era assim. Naquela época, se você quisesse tirar a criança da escola, ninguém ligava. Era bem assim mesmo. Eu tenho uma experiência de uma pessoa da minha família que a mãe simplesmente tirava da escola e ela ficava um ano sem estudar, assim, mas anos 80. Mas enfim, essa garota, ela ficava viajando até que um dia ela foi para Minas Gerais. A família dela mudou para uma cidade perto de Belo Horizonte. E lá ela adorou aquela rua por causa de uma família do fim da rua, que tratou eles muito bem. Era pai, mãe e filha. E a filha era da idade dela. Então ela se deu muito bem com essa família. A mãe dela se deu muito bem com a mãe e o pai também se deu muito bem com o pai e a mãe. Todo mundo se deu bem. Em compensação, todo mundo da rua detestava eles. Tratava mal. Então ela falava que ela tinha lembrança da mãe dela cumprimentar a vizinha virar a cara. Todo mundo virava a cara para ela, exceto os vizinhos do final da rua. Ela não queria nem saber. Ela era pequena, ficou super amiga da menina. E o pai tinha uma VHS, uma camerona lá de porfita. E o pai filmava as duas brincando e tal. E foi aquela vida de curto tempo, mas bem feliz. Até teve o aniversário dessa vizinha. No aniversário, o pai foi lá e filmou as meninas brincando, a mãe cantando parabéns, filmou as meninas brincando. Só que, infelizmente, o pai teve que mudar de novo. E o pai gostou tanto dessa família e desse bairro que pediu na empresa para ficar, mas a empresa falou, não vai ficar, tem que mudar. E ele mudou. Isso foi nos anos 80. E ela mandou para mim o relato hoje em dia, falando assim, poxa, era um momento muito feliz e bom da minha vida. E hoje, eu trabalhando com TI, eu também viajo muito. Eu fiquei alocada num cliente em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E na primeira semana eu trabalhei muito de segunda a sexta, no sábado eu fiquei num hotel, aí eu falei, quer saber? Não tenho o que fazer aqui, tem um carro da empresa, vou naquela cidade pra ver como é que tá a minha casa, que eu morei e fui tão feliz, quem sabe até encontrar a casa da minha amiguinha. E ela foi. Chegou lá, pra infelicidade dela, a casa onde ela morou com a família tinha sido derrubada, ela até conversou com um cara, o cara falou, fizeram um estacionamento aqui, mas eu lembro que tinha uma casa, vocês que moraram, né? Ah, tá, mas agora é um... Aí ela ficou triste, ela falou, deixa eu ir no final da rua pra ver a casa da minha amiga, quem sabe ela ainda tá lá. Chegou lá, mesma coisa, não tinha virado estacionamento, mas tava tudo quebrado. Mato alto, uma parede, uma janela, outra parede lá no fundo, o resto tudo derrubado, um monte de entulho, bicho, rato, essas coisas. Ela ficou muito triste. Nessa hora que ela ficou triste, passou uma vizinha, uma senhora bem velhinha. E aí a velhinha falou, você tá olhando aqui, tá? Você é a menininha que morava aqui. Sou eu mesma, tá? Eu lembro de vocês, tal, não sei o que. Ela, então, minha casa lá derrubaram e virou um estacionamento, tal, lá, pois é. E aquela família que morava aqui também se mudou. A senhora sabe pra onde eles foram? A velha falou assim, a senhora falou assim, pois é, minha filha. Nunca teve ninguém morando aí. Ela falou, como?
Ela falou, então, a gente aqui da rua, a gente respeitava a sua família, mas a gente não queria muito contato, porque achava vocês meio tantã, meio bagunçadinho da cabeça. Porque vocês ficavam vindo aqui nesse terreno baldio desse jeito que tá, com aquela parede, nunca mudou nesses últimos anos. Vocês ficavam interagindo aqui. Então a gente achava vocês esquisitos. Mas nunca teve família aqui. Ela, imagina, teve sim, a minha amiga, o amigo do meu pai e tal, a senhora tal, ela era assim, a minha amiga era assado. A velha falou, não tinha. Ela falou, beleza, tal, deve ser senil, deixa quieto, foi embora. Ela esqueceu dessa história. Pra você ver como é real, não é que ela ficou, tipo filme de Hollywood, deixa eu investigar. Não, ela deixou pra lá. Deixou pra lá. Deixou que a mulher não sabia o que tava falando. Cara, pra você ter uma ideia, isso aí foi em março. Agosto, dia dos pais, ela foi visitar o pai dela e a mãe dela na casa dela, na casa deles. A irmã dela, tinha uma irmã já, que era bem mais nova que ela, juntou todo mundo lá, ficaram festejando. Bolo, não sei o que. Aí ela falou assim, gente, eu fui pra BH, eu aproveitei pra visitar a cidadezinha. E eu vi a nossa casa, foi derrubada. Virou estacionamento. Aí o pai falou, e a mãe? Pô, e aí a família lá, tá lá ainda? Então, não tá, mudaram. Inclusive, teve uma velhinha lá que falou que eles nunca existiram. Ela disse que quando ela falou isso pros pais, os pais, imagina, mas ela percebeu que eles se sentiram mal. E ela se sentiu mal também. Como assim? Aquela ideia era ridícula de não existir ninguém, mas ao mesmo tempo, será que era tão ridícula? O pai se sentiu estranho. Aí a mãe falou assim, que isso, você gravou várias fitas ali daquela época, pega lá pra gente ver. Ela até brinca lá comigo no relato, que ela fala assim, Luciano, meu pai não só pegou aquela fita daquela época, como ele pegou fita da minha formatura, porque pai é pai, né? Pegou fita que não tinha nada a ver, de vários aniversários meu, e ele queria pôr, e era dia dos pais, a gente deixou. Ele pôs umas fitas velhas lá pra gente ver, e a gente, não, pai, pula logo pra fita lá daquela cidadezinha. E ele pôs. E realmente, pro pavor dela e da família dela, a imagem é exatamente assim. Ela, a menina, a mulher na época que era menina, no meio do mato alto, de mão dada com nada, brincando de rodinha com nada. Meu Deus. Toda felizinha. E o pai vai fazendo um traveling com a câmera e filma a esposa dele, onde ele tinha visto uma mesa de parabéns, ele vê a esposa dele atrás de um monte de entulho, cantando parabéns pro nada. Que isso? E ele fazendo uns comentários. Ah, que legal, olha lá, olha elas brincando, vai lá, fulano. Ah, que legal, não sei o quê, vou querer um brigadeiro, tal. Naquele terreno bizarro. Nossa, que história. Eu nunca teorizei isso como sete além. Eu sempre teorizei, não sei o que é. Se é espírito, se é, não sei. Pode ser outra dimensão, pode ser que eles acessaram, sei lá. Eu não sou bom nisso de teorizar, porque eu consigo teorizar tanta coisa que acaba não tendo nem sentido mais. Mas amigos nossos, como o próprio Daniel Pires, ele fala, não, isso é sete além sim, Luciano, pô, com certeza. Mas eu tenho amigos no canal que falam que é espírito, tem amigos no canal que falam que é demônios, tem amigos no canal que falam que é mentira da família. Mas eu não sei o que é, só sei que é bem assustador. Muito assustador. Eu acho que é se realmente existir isso, um portal. Só pode ser um portal para uma outra realidade, porque o espírito, você vê o espírito, você não vê uma casa feita. Talvez eles estavam naquela vibração de viver com aquela família, talvez aquela família exista em algum lugar e viveu com eles aquele momento, mas o resto da rua não via. Engraçado que esse relato é assustador, mas nem é um dos mais chocantes, mas me causa... O mais chocante relato que eu tenho no meu canal, ele nem é sobrenatural, não é engraçado? É o quê? Ele é de um coveiro. Ele é um relato interessante porque ele é emocionante, assim. Ele é um coveiro, o Raniel. Ele conta que ele trabalhava num cemitério e ele foi movido para outro cemitério, alocado. É super curta essa história. E ele foi alocado nesse novo cemitério e ele tava lá e do nada, no meio da tarde, ele olha e ele vê uma mulher toda de preto, assim, viúva mesmo, estilo viúva, chorando num túmulo. Aí ele fica, meu Deus, assombração. Aí ele sai meio de fora. Semana seguinte ele vê de novo, ele fala, é assombração. Aí ele dá a volta, ela não vê mais ela, mas ele vê ali uma flor. Ele fala, não é assombração, ela deve ter ido embora, porque a assombração não deixa flor. Quando ela vier de novo, eu vou enfrentar. E aí, ele vê de novo. Só que tem um detalhe, a mulher estava chorando por um túmulo que não tinha nome. O único túmulo no cemitério que não tinha nome. Tinha lápide, túmulo, pedra tumular, tudo certinho, mas não tinha nome ali. Branco, pintadinho. E a mulher ficava chorando lá. E nesse dia ele fica meio bravão, chega nela lá pra ver se ela existe mesmo, pô. Fantasma de dia, não tem tanto medo. Quando ele chega pra falar com ela,
Ela tira o véu e ela é uma mulher linda. E aí ele fala, tal, pô, você é parente aqui, tal. Ele pega amizade com essa mulher, a mulher vai tomar um café com ele e ela fala: eu sou solitária, eu trabalho com call center na minha casa, eu não tenho família, não tenho amigos, não tenho namorado, não tenho ninguém, sou sozinha na minha vida. E eu descobri esse túmulo aqui de alguém que também esqueceram de pôr o nome. Então eu penso que essa pessoa também não teve ninguém, igual eu. Então eu rezo todos os dias que eu venho aqui pela alma dessa pessoa, porque eu quero que ela, no outro lado, sinta que ela tem pelo menos uma amiga, que sou eu. Porque ela não é sozinha. Alguém um dia quis o bem dela e sou eu, mesmo depois da morte. Então eu vou rezar sempre por ela, todos os dias. Aí o Raniel fala, tá, beleza, ele gostou da mulher e tal. Ele vai falar com o gerente do cemitério lá encarregado. E ele fala, de quem é aquele túmulo ali que eu quero descobrir o nome, que eu vou dar de presente pra mulher, vou falar o nome do morto, né? O dono fala assim, aquele túmulo ali não é de ninguém. Teve um canal de televisão famoso aí que foi fazer uma novela aqui na nossa cidade e precisava de um túmulo pro pessoal chorar. E aí eles pediram pra construir, isso faz uns anos, a gente deixou construir naquele túmulo vazio, não tem ninguém enterrado ali. E a gente deixou ali, agora eu preciso quebrar, inclusive, porque tá faltando espaço. Raniel, quebra amanhã esse túmulo aí, porque já tá enchendo o saco. Aí o Raniel fica, não tem ninguém, a mulher tá todo esse tempo rezando por nada. Chorando. E o pior é que eu vou ter que quebrar. Imagina ela chegar pra chorar pra alguém que não existe e não vai ter mais nada. Então eu tenho que contar pra ela primeiro. E ele fica esperando ela voltar, né? Só que ela só volta uma vez por semana. Então assim, ela volta na quarta-feira. Aí no sábado, o dono o gerente fala, você ainda não quebrou? Quebra hoje. Não quero saber, senão eu vou te demitir. Ele tem que quebrar. Ele e o amigo dele quebra. Falar paciência. Na quarta eu vou receber ela lá na porta do cemitério e avisar pra ela não se chocar. Ele quebra tudo, eles aterram lá, tal, deixam tudo a cova, buraquinho feito. No domingo, passa normal. Na segunda ele volta a trabalhar, que domingo ele não foi. Tá tudo bem lá. Quando tá na hora dele ir embora, 6 horas, o amigo dele lá, que é outro coveiro, fala assim, ó, me ajuda numa coisa, o último enterro de hoje, ela tá lá no velório, é só a gente pegar o corpo e levar pra enterrar, porque é uma pessoa solitária, que não tem ninguém, que não tem família. Meu Deus. Uma pessoa que ninguém quis ver, que não tem ninguém, ela só tá... Aí ele vai lá e sim, é a moça, ela tinha morrido, ela tinha uma condição no coração. E ele fica mó chateado que ela morreu. E pra piorar, ela é enterrada exatamente no túmulo que ela chorava, que é a cova próxima que estava aberta. E ela é colocada lá. E aí ele termina contando pra mim assim, ele fala, Luciano, ela estava rezando por ela mesma. Sim. E ela não tinha ninguém em vida e não teve ninguém na morte. E agora eu acendo uma vela pra ela e rezo toda semana, porque sim, ela tem alguém que sou eu conheci ela existiu, ela é uma moça linda, bacana, e eu vou sempre, sei lá. E é uma história que não é sobrenatural, mas é tão legal assim, tão tocante, né? É muito tocante, mas parece que sentiu, né? Que ela tava orando por ela mesma, Por ela ela nem mesma. sabia, não Ela tinha não ninguém sabia, ela nunca lá. soube, inclusive. Ela morreu sem saber que ela nunca ia encontrar aquela pessoa na pós-vida, se é que existe, porque não existia ninguém ali. Era ela mesma. Deus. Ela estava rezando no túmulo que seria o dela mesma. Muito bom. Dá pra escrever um livro de diversos relatos, hein? Dá. 100 relatos de Sete Além? Nossa, eu tô fazendo um livro agora de ficção de Sete Além, finalmente. Uma editora aí me procurou. Mas esses relatos que são os mais legais eu também tô pondo numa coletânea, porque é bem legal, né? Sim, muito bom. Muitos relatos legais. E você conta tudo lá no seu canal? Conto esses, conto outros de outros assuntos. Às vezes, bem pouquinho, eu falo um pouquinho de true crime, mas é bem raro, porque eu não sou bom nisso. Eu não sou muito bom Como igual. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.